Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou apresentar conteúdos para que você possa utilizar na sua vida profissional. Esta disciplina tem como objetivo estudar a contabilidade gerencial. Você perceberá que a contabilidade é uma grande fonte de informações e essas informações se encontram na contabilidade financeira e na contabilidade de custos e que darão suporte para a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial é um instrumento fundamental para auxiliar a administração na geração de informações para a tomada de decisão. Desse modo, você tem em mãos um material escrito em linguagem acessível, mas com termos técnicos necessários. Assim, o entendimento da contabilidade gerencial fica mais fácil. A contabilidade gerencial, como disciplina, é relevante para o conhecimento dos gestores que futuramente irão tomar decisões e dar novos rumos às empresas. Nesta videoaula, irei apresentar os seguintes assuntos: o que é tomar decisões, para que precisamos de custos, o que é análise, custo, volume e lucro. O ser humano, pela sua própria natureza, vive tomando decisões, algumas comuns ao seu dia a dia, tais como horário de acordar, o que vestir, o que comer, o que fazer no final de semana. Por outro lado, algumas decisões são importantíssimas e necessitam de um cuidado maior, uma análise mais profunda dos dados disponíveis, pois uma decisão mal tomada pode lhe prejudicar toda uma vida, como, por exemplo, a carreira que escolhe, o casamento, a compra de um imóvel. E numa empresa, que decisões preciso tomar? Algumas podem ser: comprar ou alugar uma máquina, contrair uma dívida a curto ou a longo prazo, qual a quantidade mínima de estoque que a empresa deve ter, qual setor deve ter seu custo reduzido, produzir mais ou não. Para responder a estas questões, precisamos de fatores que nos auxiliem nas tomadas de decisões nas empresas e para isso precisamos de dados transformados em informações, que dará subsídio para a tomada de decisão, pois decisões mal tomadas irão refletir numa má gerência. E é nesse contexto que a contabilidade presta seu papel de fornecer informações para a tomada de decisão. A contabilidade é um importante sistema de informação, pois fornece informação com três principais objetivos: relatórios internos para os gestores para planejar e controlar operações de rotina, relatórios internos para os gestores para uso em decisões não rotineiras e de formulação dos principais planos e políticas, relatórios para os acionistas, governo e outros interessados externos. Os três objetivos são importantes, tanto para os fins externos quanto para internos, mas a ênfase varia. Para fins externos, os mais importantes pertencem ao terceiro objetivo. Esta área é comumente chamada de contabilidade financeira. Os relatórios internos são concentrados nos dois outros objetivos, que visam o planejamento e controle gerencial. Esta área é conhecida como contabilidade gerencial. Portanto, podemos dizer que a contabilidade gerencial preocupa-se com a informação contábil útil à administração. Os administradores, usuários internos, são as pessoas que se valem dessas informações. A administração utiliza-se dos dados gerenciais para planejamento, avaliação e controle adequados da organização, por meio de um sistema de informação contábil. Veja que a contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar informações que auxiliam os gestores a atingir objetivos organizacionais. Já a contabilidade financeira refere-se à informação contábil
desenvolvida para os usuários externos, como acionistas, fornecedores, bancos e agências reguladoras governamentais. Portanto, a informação contábil é muito importante, pois possibilita a empresa a se organizar com flexibilidade e segurança para tomar as decisões corretas. Percebe-se então que a contabilidade gerencial utiliza-se de informações da contabilidade financeira. Ela também utiliza informações geradas da contabilidade de custos, que é outra fonte de informações no que se refere ao controle. A contabilidade de custos tem duas funções relevantes: o auxílio ao controle e a ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, em um estágio imediatamente seguinte, acompanhar efetivamente o acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos. No que tange à decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo, sobre medidas de introdução ou corte de produtos, administração de preço de venda, opção de compra ou produção, etc. Mas, para que precisamos conhecer custos? Para atender necessidades gerenciais de três tipos: informações sobre a rentabilidade e desempenho de diversas atividades da entidade, auxílio no planejamento, controle e desenvolvimento das operações, informações para a tomada de decisões. No nosso caderno de estudos, após o enfoque dado à contabilidade gerencial, você estudará os conteúdos relacionados a custos. Para melhor entender, suponha que, antes de entrar na sala de aula, você vá até a padaria local e peça uma média e um pão com manteiga. Quanto a padaria deve cobrar de você? O preço cobrado pelo serviço deve ser maior do que os custos de produzir e servir o pão e a média? Além do mais, a padaria deve responder a outras perguntas, tais como: quantos pães devem ser vendidos em um dado mês e a que preço para cobrir os custos? Como o preço de um único pão pode ser diferente do preço de uma dúzia deles? Quantos funcionários devem estar na loja em diferentes dias da semana? Quanto deve ser cobrado pelo serviço de entrega? Um forno maior pode ser um bom investimento? A loja deve permanecer aberta 24 horas por dia? Todas essas perguntas podem ser respondidas com o auxílio de informações de custos. Você verá os conceitos de custos utilizados no caderno de estudos, os quais ajudarão a responder questões parecidas com as formuladas acima. Além disso, veremos como essas informações são desenvolvidas e usadas quando o trabalho resulta em uma quantidade específica de produtos. Veja as terminologias mais utilizadas na área de custos. Terminologias usuais: gastos, investimentos, custos, despesas, perdas. Após conhecer as terminologias utilizadas na área de custos, acredito que ficará mais fácil entender a classificação dos custos. Sistemas de custeio. Na sequência do estudo, você conhecerá os métodos de custeio. Você irá compreender qual será o sistema de custeio que as empresas poderão adotar e que isso vai depender da atividade que a mesma exerce. Os sistemas de custeio referem-se às formas
como os custos são registrados e transferidos internamente dentro da entidade. De forma idêntica aos custos, os sistemas de custeio também podem receber diferentes classificações ou métodos. Dentro deste contexto, as várias formas de métodos de custeio descritas no nosso caderno são real ou padrão, fabril ou total, variável ou direto, absorção, ABC e RKW. Sabemos que as empresas vivem em um ambiente de extrema competição em que elas buscam diferenciais competitivos sob a forma de reduções de custos e diferenciações em produtos e serviços. Torna-se primordial a adoção de sistema de custeio que melhor retrata a realidade da empresa. Desse modo, percebe-se que todos os sistemas possuem pontos positivos e negativos e, ainda, que nenhum deles seja completo o suficiente para fornecer todas as informações necessárias para a tomada de decisão, ficando difícil definir o melhor sistema de custeamento. Você também verá os principais sistemas de acumulação de custos, quanto ao processo produtivo e quanto aos sistemas modernos de custos. Cada empresa adota um sistema próprio de apuração de custos, pois este depende da complexidade de suas operações. Existem dois sistemas básicos de produção: o sistema de produção por encomenda e o sistema de produção contínua. Sistema de produção por encomenda caracteriza-se pela fabricação descontinuada de produtos não padronizados. Por exemplo, veja a embalagem da água de coco. Quando a indústria alimentícia efetua a encomenda em uma gráfica, a caixa é padronizada para acondicionar seu produto. Sistema de produção contínua caracteriza-se pela fabricação em série de produtos padronizados. Por exemplo, quando uma indústria fabrica estojos para embalar joias, os mesmos serão vendidos a várias lojas, pois não estão padronizados. Com o avanço da tecnologia, da competitividade, podemos dizer que os processos produtivos cada vez mais tendem a modificar-se, e essas grandes mudanças estão no modo como as organizações medem e gerenciam seus custos, bem como na forma de avaliar seu desempenho. Existem ainda estudos sobre custos que tratam não especificamente da mensuração dos custos aos objetos de custeio, mas sim sobre modelos de gestão. Entre os mais constantes na literatura atual temos Gestão Econômica, GECOM, Teoria das Restrições, TOC, Gestão da Qualidade Total, Gerenciamento baseado em atividades e Gestão Estratégica de Custos. No nosso caderno de estudos, você verá outros conceitos sobre sistemas modernos de custos. Análise custo, volume e lucro. No último capítulo do nosso caderno, vamos estudar análise custo, volume e lucro. O processo de planejamento empresarial envolve a seleção de objetivos, bem como a definição dos meios para atingir tais objetivos. Neste sentido, cabe assinalar que a maximização dos lucros constitui o objetivo mais relevante e clássico de qualquer organização empresarial com fins de lucro. Contudo, o lucro é uma variável resultado, ou seja, é a consequência final da gestão empresarial, para a qual concorrem muitas outras variáveis, tais como receitas, custos, despesas, volume ou nível de atividade, etc. Um dos instrumentos da área de custo que podem ser utilizados nas decisões gerenciais é a análise custo, volume e lucro. Tal expressão abrange os conceitos de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança,
cujo conhecimento é de fundamental importância para os gestores de custos, em virtude do número de benefícios informativos que proporcionam. Cabe salientar que a análise custo-volume-lucro pode ser aplicada tanto em empresas industriais quanto em empresas de serviços, públicas ou privadas, com fins lucrativos ou sem eles. A análise do ponto de equilíbrio também é conhecida como relação custo-volume-lucro. Objetivamente, determinar o número de operações ou unidades a serem vendidas, necessária para cobrir os custos operacionais da empresa. Veja no gráfico que o ponto de equilíbrio se obtém quando a receita e custo total se cruzam. Do ponto vermelho para cima é lucro que a empresa obterá. Primeiramente, são apresentados os conceitos de análise de custo-volume-lucro, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, que visam demonstrar as inter-relações existentes entre as vendas, os custos fixos ou variáveis, o nível de atividade desenvolvido e o lucro alcançado ou desejado. A análise de custo-volume-lucro aponta os efeitos das mudanças nos volumes de vendas na lucratividade da organização. Prezado pós-graduando, graduanda, espero que ao final dos estudos do caderno de contabilidade gerencial você tenha percebido e entendido que a contabilidade gerencial utiliza-se de diversos campos do conhecimento, como a contabilidade financeira, de custos, como também a administração, planejamento estratégico, estrutura organizacional, microeconomia, entre outros. O campo gerencial está passando por grandes inovações e oportunidades de crescimento. O desenvolvimento da função gerencial depende fundamentalmente do desempenho do contador, em interagir-se com os diversos níveis da empresa, para estabelecer metas e objetivos a serem alcançados, podendo assim haver um crescimento e um aumento na lucratividade da empresa.